Em som. Louvado, exaltado seja o Senhor Jesus. Engrandecido seja o teu nome, Jesus, na cidade de Castanhal. Em nome de Jesus. Nessa manhã, Senhor, nós oramos por esse momento, para que pessoas venham a te conhecer. Senhor, eu oro para que o Senhor se revele para as pessoas no nome de Jesus, revelando a tua beleza, revelando quem é o Senhor. O Senhor é Deus poderoso. O Senhor triunfa nas batalhas. O Senhor morreu por nós no terceiro dia. O Senhor morreu por nós, mas no terceiro dia o Senhor ressuscitou. Nós te adoramos nessa manhã, que o Senhor seja glorificado nesse momento. Abençoa a vida de cada um, cada comerciante, cada feirante, cada pessoa que está comprando, fazendo as suas compras no nome de Jesus. E a sua maior bênção que nós pedimos é a salvação, a vida eterna em nome de Jesus. Se tiver pessoas depressivas, com ansiedade, doentes fisicamente, vai sarando no nome de Jesus. Estenda tuas mãos com cura, com poder e maravilhas em nome de Jesus. Nós te agradecemos, que o Senhor seja adorado nesse momento, nesse dia, em nome de Jesus. Você diz que não tem a paz. Você diz que não tem amor. As lágrimas rolam em teus olhos também. Jesus te chama, ó, vem. Porque só Jesus tem a paz que excede todo entendimento. Não é essa paz que o mundo tem para te oferecer, que é passageira, mas é uma paz que predomina dentro da alma do homem quando ele se aproxima de Cristo por meio da fé. A porta da salvação, que é Cristo, está aberta nesta manhã, querido. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Se você abrir a porta do teu coração nesta manhã, amado, pode acreditar que você vai sentir algo diferente acontecendo dentro de você. Se você disser sim para a luz e não para as trevas, sim para a vida e não para a morte, sim para a bênção e não para a maldição, sim para Cristo e não para o inimigo, nesta manhã algo vai acontecer dentro de você, amado. A palavra da qual nós anunciamos nesta manhã não é a nossa. Não viemos falar de nós mesmos, não viemos falar de religião, não viemos falar de política, não viemos falar de outras coisas. Viemos falar que Jesus tem o poder de te libertar, de transformar a tua vida por completo. Eu era um homem totalmente oprimido, queridos. Eu andava de uma forma totalmente sem direção diante de Deus, quando um dia eu parei para ouvir a palavra do Senhor. E aquele pastor, ele não falava de religião, ele falava de Cristo. E quando eu inclinei os meus ouvidos para ouvir aquela mensagem, o meu coração, ele foi ficando apertado e pequeno, ao ponto de que eu fui chorando, o meu coração estava sendo espremido pelo Espírito Santo, estava saindo o líquido, aquele mal que estava dentro do meu coração estava saindo. E quando então eu senti o meu coração sendo totalmente liberto pela presença de Deus, então, querido, quando nós temos um encontro com Cristo, a velha vida fica para trás. Então eu começo a viver uma vida nova em Jesus Cristo, uma vida que me libertou de tudo aquilo que desagradava tanto a Deus quanto as pessoas,
quanto a mim mesmo, querido. Muitas das vezes eu não queria fazer aquilo, mas eu era escravo do pecado, eu era escravo do inimigo. Jesus fala em João capítulo 8, versículo 32, se nós conhecermos a verdade, que é a palavra de Deus, a verdade vai nos libertar. Por isso, queridos, nesta manhã eu canto com liberdade. Nesta manhã, queridos, eu canto adorando esse Deus que me concedeu esta graça. E esta graça salvadora também está sendo ofertada nesta manhã para você. Você que está bem próximo daqui, que está sofrendo um sofrimento interior. Você que não consegue se libertar desse vício, essa enfermidade que te consome dia após dia, esse pensamento de você querer se matar, esse pensamento de você querer sair no mundo sem direção. Jesus está aqui nesta manhã, através daqueles que anunciam sua palavra. Estamos preparados por Ele para orar por ti nesta manhã, querido. Por isso, ouça a palavra de Deus que estará sendo anunciada daqui a pouco. Pode, Senhor. Não, esse não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não pode aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, sua fé esmurecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Não, esse não pode ser teu fim. Não é que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmurecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá
nos chama nesse dia para ter um encontro com Ele. Jesus naquela cruz, Ele deu acesso a mim e a você, para que a gente tenha a nossa vida mudada, transformada completamente por Ele. Louvado seja o Senhor por esse dia. A Bíblia diz: aquele que abriu o coração e recebê-lo achará salvação e vida eterna. Mas aquele que permanecer duro, inquebrável, infelizmente o que restará é a condenação eterna. Mas Ele promete a você: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Jesus quer que você busque a Ele hoje de todo o coração. Jesus quer da gente hoje que a gente se dobre perante Ele, porque Ele é o Salvador da humanidade. Jesus, Ele é aquele que morreu por nós no madeiro, e foi um alto preço que Ele pagou, o seu próprio sangue derramado naquela cruz. A palavra de Jesus diz: depois disso, Jesus viu. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria. E lhe disse: siga-me. Ele se levantou e, deixando tudo, seguiu. Então o Levi ofereceu um grande banquete em sua casa, e era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Os fariseus e os seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus, ele encontra com esse homem chamado Levi. E toda vez que Jesus ele encontra alguém na Bíblia, ele diz: siga-me, seja meu seguidor. O que é ser um seguidor de Jesus? Ser um seguidor de Jesus é obedecer a Ele em tudo, é guardar seus mandamentos e obedecê-lo. Muitos podem dizer que seguem a Jesus no coração, mas não obedecem a Ele. Deixa eu falar uma coisa: essa pessoa não segue a Jesus. Não tem como eu dizer que sigo a Jesus e vivo no pecado. Não tem como eu dizer que sigo a Jesus e tenho Deus no meu coração, e chega o final de semana, eu vou beber no bar, vou me prostituir, vou roubar alguém. Não tem como. Porque toda vez que a gente decide seguir a Jesus em nossa vida, é necessário largar tudo. É necessário abandonar as velhas práticas e correr para Jesus. Jesus, ele quer entrar na sua vida hoje. Jesus quer entrar na sua casa agora e quer fazer morada em sua vida. Tudo isso, sabe por quê? Porque Jesus é o Salvador da humanidade. Agora, nós sabemos que Jesus é o Salvador, mas Ele veio salvar a gente de quê, se Ele é o Salvador? Jesus veio nos salvar da condenação eterna, meu amigo. Não vou rodear as palavras. Não vim lhe oferecer uma casa nova, um carro novo, dinheiro na sua conta, não. Eu vim lhe trazer a mensagem que pode te salvar. E essa mensagem é Jesus. Jesus te ama, amigo. Amém? Sua vida é importante para Deus. Não esqueça disso. Não vim lhe rodear com as palavras. Seguir a Jesus é duro, porque exige de mim e de você largar o pecado. Sabe por que no mundo existe mortes? Sabe por que no mundo existe assalto? Sabe por que no mundo existe doenças? Vou lhe dizer uma coisa: é o pecado. Por causa do pecado. Já teve alguém aqui que perdeu um parente? Um pai? Eu perdi meu pai. Mataram ele do lado do Campo Santa Lídia a tiros. Você sabe muito bem. Mas tudo isso por causa do pecado. Porque o pecado nos afasta de Deus. E a Bíblia diz que o salário do meu pecado, do seu pecado,
é a morte eterna. E eu não quero que você vá para a morte eterna. Jesus não quer que você vá para a morte eterna, porque a morte eterna é o lago de fogo queimando que nunca vai se apagar. Por isso que Jesus foi para aquela cruz. Foi para que você não vá para o inferno. Jesus foi para aquela cruz porque a sua vida é importante para Ele. Jesus, Ele te ama. E por Jesus te amar, Ele olha para mim. Jesus, Ele olha para você nessa manhã e diz: siga-me. Siga-me. É necessário seguir a Jesus. É necessário abandonar o pecado. É necessário ser servo de Deus. Amém? Amém. Levi. Amém. Levi seguiu a Jesus. A Bíblia diz que ele se levantou, deixou tudo e seguiu a Jesus. É isso que temos que fazer nesse dia. Abandonar o pecado, abandonar velhas práticas e seguir a Jesus de Nazaré. Aquele que morreu por nós no madeiro. Aquele que deu a sua vida naquela cruz para nos dar vida e vida eterna. Jesus é o único que pode mudar a sua casa. Jesus é o único que pode mudar o Brasil. É o único. Não coloque sua esperança em um político. Coloque sua esperança em Cristo Jesus de Nazaré. Porque o seu sangue foi derramado naquele madeiro. O seu sangue é precioso para mim e para você. Porque Ele pode nos perdoar. Ele pode nos dar vida eterna. Todas as vezes que eu e você quiser seguir a Jesus, as pessoas vão zombar de mim, de você. Zombavam de Levi, porque Jesus estava sentado com publicanos e pecadores. Jesus, Ele não veio salvar os bons, meu amigo. Se você bate no seu peito e diz: eu não preciso de Deus, tudo bem. Siga da sua maneira. Siga dessa forma que você vai ver. Jesus, Ele veio salvar os pecadores. Jesus, Ele veio para os perdidos. Jesus veio para aqueles que necessitam dEle. É necessário hoje seguir a Jesus. É necessário hoje confiar nossa vida a Ele. É necessário hoje depositar nossa fé e esperança no Salvador Jesus. A Bíblia diz: busque o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Busque ao Senhor em sua vida. Busque ao Senhor agora. É necessário nos rendermos ao Salvador verdadeiramente. Quem está falando com você é alguém que se opunha à palavra de Deus. Minha mãe vinha falar de Jesus para mim, eu mandava ela calar a boca. Eu não queria seguir a Jesus. Eu passava 20 metros, 50 metros da igreja para não passar na frente da igreja. Mas um dia o amor de Cristo me alcançou. Assim também como Jesus quer lhe alcançar nessa manhã. Quer salvar a sua vida. Quer te dar uma vida nova. Um coração novo. Você está angustiado. Não é porque falta bens. Não é porque falta coisas. É porque falta Cristo na sua vida. Porque quando Jesus entra em sua casa, tudo muda. Quando Jesus entra no seu coração, a raiva passa. O ódio some. E o amor de Cristo permanece. Por que podemos ter a capacidade de amar uns aos outros? Porque Deus é amor. Porque às vezes somos justos? Porque reflete no Deus que é justo. E a Bíblia diz o seguinte: Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos. Jesus veio para você. Jesus veio para você. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus veio para mim e para você, meu amigo, porque somos perdidos e precisamos dele. Se tem alguém aqui que diz que não tem pecado, já está pecando. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e todos carecemos da glória de Jesus, da glória de Deus. Carecemos de Deus em nossa vida. Carecemos de Jesus agora em nosso coração. Castanhal precisa de Jesus urgente.
Castanhal precisa ter um encontro com Jesus urgente. Porque a nossa vida ela é vazia sem Cristo. A nossa vida não tem sentido sem conhecer a Jesus verdadeiramente. Ele veio chamar pecadores, não veio chamar justos. Jesus ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Veio chamar ao arrependimento. É necessário hoje se arrepender. Se você vive na droga, abandone a droga hoje, e você encontrará salvação, perdão. Se você hoje tem a sua esposa, mas deita com outra, Jesus te perdoa, mas arrependa-se dos seus pecados e corra para Jesus. Se você vive no bar bebendo, deixa eu te trazer uma boa notícia. Jesus te perdoa hoje. Mas é necessário se arrepender. É necessário largar o pecado. É necessário buscar Jesus. É necessário confessar Ele verdadeiramente. Não vim lhe trazer mensagem de carro novo, casa nova, não. Eu vim lhe trazer o verdadeiro mensagem do Evangelho. É arrependei-vos e convertei-vos, e você vai achar vida eterna em Cristo. Busque ao Senhor hoje, e você o achará. Buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o coração. Jesus, Ele te ama. A tua vida é importante para Ele. Venha para Cristo hoje. Está feito o convite. Se você quer receber uma oração aqui, venha até nós. Venha até aqui. Se você está enfermo, quer receber uma oração, por qualquer motivo que seja, venha até nós, em nome de Jesus. E nós queremos orar por você, porque Jesus Ele sara, Jesus Ele cura, Jesus Ele transforma vidas. Abra o teu coração, para que Ele entre em tua vida, em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus, na cidade de Castanhal. Exaltado seja o teu nome, Senhor, para todos sempre, em nome de Jesus, porque o Senhor reina. O Senhor reina na Ceasa, o Senhor reina em nossa vida, o Senhor reina em nosso coração, reina na vida de cada um aqui agora. Transforma corações, vidas, em nome de Jesus, para que todos te louvem, para que todos te conheçam, para que todos rendam a sua vida a Ti, que é Deus poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui, ó. Aumenta o volume dele aqui, ó. Faz uma oração. Senhor, opera nessa manhã. Em nome de Jesus, Senhor. Vai libertando completamente da autoridade do teu nome. Senhor, salva completamente no teu sangue. Transforma essa vida. Em nome de Jesus. Transforma. O Senhor é poderoso. O Senhor salva, transforma vidas. Em nome de Jesus. A vida é importante para o Senhor. O Senhor ama verdadeiramente. Em nome de Jesus. Todo espírito do mal, todas as trevas no nome de Jesus. Que volte luz. Luz no nome de Jesus. Pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Resgata o Senhor no nome de Jesus. Salva no nome de Jesus. Pelo teu sangue, Senhor. Pelo teu sangue precioso no nome de Jesus. Eu te abençoo no nome de Jesus. A tua vida é importante para Deus. Deixa que Jesus, Ele te ama. som. A pilha. Jesus, Ele te ama. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Os seus inimigos param para ouvir o que Ele quer falar. Os seus inimigos param para ouvir o que Ele quer falar. Todos pararão nesta manhã, com certeza, para ouvir não palavra de homens, e que não seja a voz humana que venha adentrar em sua vida nessa manhã, mas a voz divina, a voz do Espírito Santo. Só que para isso, queridos e queridas, é necessário abrir a porta do coração,
É necessário dar um passo para o Senhor Jesus nessa manhã. E isso é individual, amados. Sem força, sem pressão alguma. Mas o Espírito Santo, Ele vai fazer o que o homem não pode fazer. João Batista diz assim: é necessário que eu diminua e que Ele cresça. Por isso, querido, nós diminuímos e Jesus, Ele é mais declarado, mais anunciado do que eu ou aqueles que estão fazendo a sua obra nessa manhã. Nós não estamos aqui porque o pastor nos designou, mas o pastor dos pastores nos designou para que nós anunciássemos as boas novas de salvação a todas as gentes. Eu vou aproveitar essa oportunidade, queridos, e vou anunciar a palavra de Deus nessa hora. Em primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Ouça com muita atenção essa mensagem nessa manhã. Está escrito que a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para aqueles que crêem nela, ela é a salvação para as vidas que crerem. Por isso, queridos, entendam uma coisa bem clara que eu vou dizer nesta manhã. A mensagem da cruz não é a cruz em si, queridos, mas o sentido real é quem morreu nela. Porque a cruz, amados, ela na verdade nada é senão um instrumento de morte. Ah, mas pregador, a nossa salvação vem da cruz. Não, queridos, a nossa salvação vem de quem foi morto na cruz, amados. Os construtores da cruz foram os persas, que atualmente são os iranianos, amados. Mais tarde, Roma também aderiu a este mesmo sistema de morte, de asfixia, porque as pessoas que morriam na cruz eram asfixiadas, queridos. E segundo a palavra de Deus, está escrito que quem morria numa cruz era considerado ladrão, era considerado assassino, era considerado um blasfemador, era considerado uma pessoa maldita, diz as Escrituras Sagradas, amados. Mas se nós formos olhar para a Escritura, Jesus, o Filho de Deus, diz o seguinte, que Ele não tinha pecado e não tinha ninguém para provar isso, que Ele era um pecador, mesmo sendo um ser humano e ao mesmo tempo sendo Filho de Deus. Então entenda uma coisa, amados, a cruz em si nada é, mas a mensagem dela, ou seja, quem morreu nela, Ele é o Salvador. É por isso que a Escritura Sagrada ensina, não é pastor nem padre, é a palavra de Deus que ensina, que Deus engrandeceu o nome de Jesus e colocou o seu nome acima de todos os nomes, para que todo aquele que está nos céus, na terra e debaixo dos céus, declarasse que Jesus Cristo é Senhor, que todos aqueles que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, dobrasse o joelho
não diante de um ídolo, não diante de uma imagem, mas diante de um Deus que não está mais na cruz, ensanguentado. A Bíblia diz que o Pai o ressuscitou dos mortos, e que Ele tem todo o poder nos céus e na terra, queridos. Então entenda uma coisa, a mensagem da cruz é essa, que o Pai ressuscitou o Filho, a fim de dar também a todos quanto crê nele, esta mesma ressurreição. Que Jesus, Ele tem o poder de perdoar os teus pecados, e não só de te perdoar, mas de te libertar deles, porque está escrito que quem peca é escravo do pecado. Mas Jesus, em João 8,32, Ele diz: se você parar para ouvir a palavra de Deus, se você crer na palavra de Deus, ela vai te libertar, ela vai te libertar, ela vai te libertar, queridos. Por isso, nessa manhã, o nosso papel aqui é só anunciar a mensagem da cruz. Lembre-se disso, não é a cruz em si, mas quem morreu nela. A cruz nada é senão um instrumento de morte e de maldição, mas aquele que foi crucificado, sim, Ele é o Salvador da humanidade. Por isso, nessa manhã, querido, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. E quem é o Filho? É o Cristo, é o Messias, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado desta humanidade. É Ele, querido, não foi outro, foi Ele que foi crucificado. Ele não veio dos céus, o Pai não enviou em vão, Ele veio e pagou um alto preço. Não adianta você fazer sacrifícios, não adianta você pagar indulgências, porque o maior sacrifício realizado na cruz foi feito por Jesus Cristo, e não há outro sacrifício igual ao sacrifício do teu Senhor. Porque quando as pessoas estão fazendo sacrifício, estão tentando substituir o sacrifício de Cristo. Quando o Senhor diz: eu não aceito esse sacrifício, eu não aceito essas oferendas, eu só aceito uma coisa, que você obedeça a minha palavra, assim diz o Senhor em sua palavra. Porque obedecer a palavra de Deus é melhor do que você fazer sacrifício de tolo, diz a Escritura Sagrada. É melhor obedecer do que sacrifícios. Se eu te mando fazer algo, mas não está na Bíblia Sagrada, não faça. Faça aquilo que está escrito, porque o Deus e dono da palavra vai te recompensar. Por isso, nesta manhã, querido, se você quiser fazer prova de Deus, você que não acredita em Deus, você não acredita em milagres, você não acredita em Jesus, faz prova dele. Porque não viemos pregar religião, não viemos falar de nós mesmos, nós não viemos falar da COP30, nós não viemos falar de política, viemos falar do Evangelho de Jesus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Os judeus tiveram essa oportunidade, mas eles negaram Jesus. Mas todos aqueles que o recebem, todos aqueles que declaram que Jesus é o Senhor de sua vida, o mesmo Jesus em pessoa naquele dia declarará ao Pai diante dos anjos que você pertence a Ele, que você não o negou quando estava na terra. Porque a realidade é essa, queridos. Se nós vivermos como quisermos nessa vida, mas não conhecer o Senhor, e tampouco não serviu, querido, a realidade é essa. Diz a palavra de Deus que nós não nos encontraremos com Ele. Você pensa em tudo, menos na tua salvação. Se você foi morto hoje ou amanhã, para onde você irá? Para onde você irá se você morrer?
Você conheceu o teu Criador pela Bíblia que está guardada lá dentro do teu buffet, lá dentro do teu armário, do teu guarda-roupa, ou está aberto na sala como um enfeite religioso. É assim que a Bíblia está na tua vida, a Escritura Sagrada. Trate de abrir ela. Encontre a resposta de Deus dentro dela, antes que seja tarde demais para a tua vida. Quem coloca a palavra na minha boca é Deus. É Ele que me enche da sua presença nessa manhã, para te dizer: busca Ele enquanto tu pode. Busca Ele enquanto a porta está aberta. Arrependa-se do seu mau caminho e volte-se para Ele, porque Ele é rico em perdoar. Por isso, queridos, eu lavo as minhas mãos nesta manhã, porque a minha parte está sendo feita. Eu só anuncio a palavra, mas se você abrir o coração, o Espírito de Deus, Ele vai fazer uma obra que o homem não faz. Que o Espírito de Deus nesta manhã encontre morada dentro da sua vida. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe com a sua rica bênção. Oh, aleluia. Todos nós necessitamos ter um encontro com Deus em nossa vida. O ser humano sem Jesus em seu coração, em sua casa, essa pessoa ela se encontra vazia, sem nenhum propósito de vida. Por isso que todos nós, todo ser humano, ele precisa ter um encontro com Deus. Sabe por quê? Porque infelizmente, por causa do pecado, o homem está afastado do Criador. E o homem hoje necessita em sua alma, necessita em seu ser, ter um encontro com o Salvador. Eu e você somos carentes de Deus em nossa vida. O homem precisa de Cristo no seu coração. Sabe por que hoje em dia existem tantas mortes, assaltos, pandemias? Sabe por quê? Porque o homem um dia pecou contra Deus. Deus tinha dito ao homem: Deus tinha dito ao homem: não peque, porque o dia que você pecar, você certamente morrerá. Por isso que um dia eu e você iremos partir dessa vida. E ao partir dessa vida eu lhe faço uma pergunta: para onde você vai depois dessa vida? Medite nessa pergunta agora. Para onde você vai depois dessa vida? Talvez você tenha dito na sua mente: ninguém sabe, ou eu não sei. Mas a Bíblia, a palavra de Deus deixada para nós, nos dá a garantia que podemos ter a certeza da vida eterna. A Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 15: para aquele que nele crê, tem a vida eterna. Então a salvação, a vida eterna é para aquele que crê, é para aquele que confessa Jesus, é para aquele que rende a sua vida ao Criador. Por isso que é necessário hoje a gente crer no Criador, confessar a minha vida e a sua vida que pertence a Jesus de Nazaré. Um dia Jesus ele chamou o homem para o seguir a Ele, assim também como Jesus me chama hoje e chama você hoje. Jesus, a palavra de Deus diz assim: depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e lhe disse: siga-me. Jesus olhou para Levi e disse: siga-me. Ele levantou e deixou tudo e o seguiu. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, e era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Os fariseus e os seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse:
Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Primeira coisa que a gente aprende nessa passagem da Bíblia é que Jesus quer nos encontrar. Jesus, Ele quer encontrar a sua vida hoje. A pessoa mais interessada em nos salvar, nos dar a vida eterna, é o próprio Criador, Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que Jesus foi para aquela cruz, porque o desejo de Jesus é salvar. O desejo do Criador é dar vida eterna ao homem. Agora, por que nós precisamos de vida eterna? Por que precisamos de um Salvador? Porque estamos perdidos. Eu não vim lhe oferecer uma casa nova, um carro novo. Siga 10 passos para você conseguir uma casa. Não. Eu vim lhe dizer, se você confessar Jesus hoje e se arrepender dos seus pecados, abandonando o pecado e confiando em Jesus em sua vida, você será salvo. Jesus, Ele é interessado no pecador. A Bíblia diz que Ele não veio para os bons, não veio para aqueles que dizem que não precisam dEle. Jesus, Ele veio para salvar e dar vida eterna ao perdido, ao pecador que necessita dEle. Jesus é o mais interessado em sua vida, mais interessado do que você mesmo se salvar e se dar vida eterna. É Jesus. Ele é mais interessado em tua vida do que você mesmo, do que eu. Sabe por quê? Porque Jesus te ama. E a maior declaração do seu amor na cruz, foi naquela cruz, a maior declaração do amor de Cristo a um povo que não merece. Nós não merecemos o amor de Deus. Continuamente procuramos o pecado em nossa vida, estamos afastados dele, mas Jesus é o mais interessado em te salvar. Isso revela o amor grande de Deus em salvar aquele que não fez nada para Ele. Jesus, Ele te ama, Ele quer salvar a sua vida, mas não pode ser de qualquer maneira. A Bíblia diz que a primeira mensagem de Jesus foi o arrependimento. Temos que nos arrepender hoje. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que vivia na homossexualidade, abandone. Aquele que vive no adultério, abandone. Se você tem 2 mulheres, você tem uma na sua casa e quer procurar outra na rua, a Bíblia diz que isso é adultério. Se você deita com outro homem, você sendo homem, deita com outro homem, a Bíblia diz que isso é pecado. E é necessário o homem abandonar o pecado se quer ser salvo. Repito, é só se você quiser. Se você quer ser salvo, a Bíblia diz que é dessa maneira. É o arrependimento, é confiar em Jesus em nossa vida, é segui-lo. Temos que seguir a Jesus. A Bíblia diz que Levi levantou-se, deixou tudo e seguiu. Quantos aqui teriam coragem de fazer como Levi fez? Sair de onde você está, abandonar tudo, abandonar o pecado que nos afasta de Deus e seguir a Jesus. Levi fez isso. Ele abandonou o pecado e seguiu a Jesus verdadeiramente em seu coração, em sua vida. Assim tem que ser toda a humanidade. Todos somos pecadores. Todos precisamos de Deus. Todos. Sabe qual é a diferença de uma pessoa que está na igreja para alguém que está no mundo? A única diferença é que quem está na igreja reconhece que precisa de Jesus, mas aquele que está no mundo vive sua vida de qualquer maneira. Mas os dois continuam sendo pecador. Mas quem está na igreja reconhece dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas aquele que não busca Deus não reconhece, não lembra do Criador. Acorda no seu dia
nem lembra de orar, dizendo obrigado, Jesus, por esse dia. Nem lembra de lembrar de Deus, que dá a vida, que concede a vida. Mas mesmo assim eu te dou uma boa notícia: Jesus te ama. Jesus é interessado em tua vida. Pergunte-me por que Jesus me ama. Pergunte, por que Jesus é interessado na minha vida? Porque Ele foi para a cruz. O perfeito, o homem perfeito que pisou nessa terra, foi para a cruz, por mim, por você, para nos dar vida e vida eterna. Se você é enfermo, está passando por depressão, ansiedade, ou alguma dor física, eu te dou uma boa notícia: corra para Jesus, porque Ele diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Se você está enfermo hoje, sente dor, está com depressão, está com ansiedade, vem até aqui. Nós queremos orar por você hoje. Está sentindo uma dor que te tira a paz, vem até aqui. Nós queremos orar por você hoje. Nós não curamos, mas acreditamos em alguém que cura, que sara, que dá vida eterna. Levi largou tudo e seguiu a Jesus. Levi recebeu Jesus em sua casa, porque é isso que Jesus quer fazer com você. Ele quer te salvar, quer entrar na tua casa e quer te dar vida eterna. Jesus é aquele que morreu por nós numa cruz, ressuscitou no terceiro dia e hoje nos dá vida e vida eterna nele. Deixa eu te contar uma coisa: para o crente não existe morte. O quê? Sim, para o crente não existe morte, pois a Bíblia diz que quem nele crê tem a vida eterna. Não é tem a morte, é tem a vida. E a Bíblia diz também: aquele que nele crê, ainda que morra, viverá. Ou seja, para o crente não existe morte, só existe vida e vida eterna. Para o crente não existe um lago de fogo, existe o céu. E nós convidamos você para ir para o céu junto conosco. Venha, se renda a Jesus, abandone o pecado, e a Bíblia te garante que você será salva, será salvo. Isso não é o pastor que está te prometendo, não sou eu, mero ser humano, que te promete, não. É Jesus. Quem nele crê, ainda que morra, viverá. Olha que promessa maravilhosa para você nessa manhã. Mais do que um carro novo, mais que uma casa nova, mais do que riqueza em sua conta. Se você crê em Jesus, ainda que você parta dessa vida, você viverá eternamente, na eternidade, na morada celestial com o Criador. O que eu tenho que fazer? Pergunte a mim, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que caminhar por quilômetros? Não. Eu tenho que oferecer alguma coisa na igreja? Não. Eu tenho que dar o dízimo, a oferta? Não. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Arrependei-vos dos seus pecados e creia em Jesus de Nazaré. Repito, isso é muito importante. Talvez você me pergunte: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Eu tenho que caminhar por quilômetros? Repito, não. Eu tenho que dar um dízimo na igreja, uma oferta, um dinheiro? Não. Eu tenho que dar minha casa na igreja? Não. Afinal, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Creia em Jesus Cristo, arrependa-se dos seus pecados, e tu e a tua casa será salva. E essa é a melhor notícia que podemos receber nesse dia. Esta é a boa notícia da salvação. O dinheiro não pode pagar a sua vida eterna. Você pode ter dinheiro, pode ter riquezas como Levi tinha, mas não supria ele em seu interior. Algo lhe faltava.
O que faltava era a vida eterna, era Cristo. Por isso, siga Jesus, abandone as velhas práticas e confie no Criador em sua vida. Jesus quer entrar na tua casa, assim como Ele entrou na vida de Levi, na casa de Levi. Ele quer entrar e fazer morada em você, no teu coração. Quer fazer morada em sua vida hoje, porque Ele veio salvar e buscar o perdido. E essa é outra revelação que temos na palavra. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Olha que boa notícia maravilhosa. Jesus não veio para os bons, Jesus não veio para os sãos, Jesus veio para os pecadores que precisam dele. E eu lhe pergunto, você precisa de Jesus na sua vida? Você precisa do Criador? Jesus veio para você. Clame a Ele, busque o Criador, e Ele vai te salvar, vai te dar vida eterna. Porque Jesus veio salvar e buscar o perdido. Em nome de Jesus. Só complementar aqui rapidinho o que o irmão Lucas já proferiu, mas um pouquinho mais, tá, queridos? Escute só essa verdade, e eu vou falar abertamente. Nós não somos donos da verdade, somos filhos do dono, e que o Pai nos mandar falar, a gente fala. Observem só de manhã, quando você acordou. Eu sei porque muitas das vezes você não para ouvir a palavra de Deus, porque o Senhor não é a tua prioridade. Porque se Ele fosse a tua prioridade, você pararia pelo menos 5 minutos para ouvir a sua palavra. E depende muito, querido, não do pregador, mas de você, porque a gente já tomou a nossa decisão. Seguir a Cristo é isso aqui, ó, anunciar o Evangelho e se afastar do mal. Não é que não pecamos, mas quando pecamos, nós nos arrependemos e pedimos para o Senhor nos libertar. Por isso, queridos, de manhã quando você acorda, escute bem, você vai e toma o seu café para alimentar o seu corpo físico. Só tem um porém: você não alimenta o seu espírito. E como eu posso alimentar o meu espírito? Assim como você acorda de manhã e toma o seu café, assim também, se você se inclinar ou ler a palavra de Deus, você vai estar alimentando a sua alma, você vai estar alimentando o seu espírito. E quando você não alimenta o teu espírito, sabe o que fica mais forte em você? A sua carne. E o seu prazer é mais carnal do que espiritual. E a palavra de Deus, ela é espírito e vida. É por isso que você não para. É por isso que você não compreende o que a palavra de Deus está dizendo nesta manhã para você. Queridos, o Salmo de número 115 ensina o seguinte: aquele que venera, aquele que suplica, aquele que pede bênção às imagens da escultura. Olha o que acontece. A palavra de Deus no Salmo 115, está lá escrito: você vai se tornar semelhante a essa escultura. A escultura, queridos, tem olhos e não vê, tem boca e não fala, tem ouvidos e não ouve, tem pé e não anda. Tornam-se semelhantes todos aqueles que pedem a ela, que suplicam a ela, que pedem bênção a ela, como se Deus dependesse de uma imagem para abençoar o seu povo. Deus não depende, Deus não precisa, querido. Agora olhe para você mesmo. Você tem boca e fala, você tem ouvido e ouve, você tem olhos e vê. Não é através de uma imagem da escultura, é através de você que tem boca, que tem olhos, que tem vida e vive. E Deus precisa ouvir dos teus lábios pela manhã, querido. Deus, eu te agradeço. Você acordou e não disse isso. Você acordou preocupado com a tua venda. Você se preocupou mais com as coisas dessa vida do que com a tua salvação. É por isso que você não para. É por isso que você não entende o que a Escritura Sagrada diz. Está escrito, querido: como escaparemos nós
se não atentarmos para uma tão grande salvação, antes anunciada pelo Senhor, agora anunciada pela sua igreja, pelos que confessaram, declararam que Cristo Jesus é o Salvador e Senhor de suas vidas. Como eu já disse, nós não somos donos da verdade, mas aquele que nos designou para falarmos a verdade, foi Ele que nos deu essa oportunidade nessa manhã, para dizer para a tua vida: você está fazendo plano para o ano que vem, mas você não entrega seus caminhos a Deus. Você está fazendo planos para o ano de 2026, mas você não se preocupa com aquilo que Deus tem para você. Você escolhe seu caminho, traça o seu próprio destino, mas esquece que Jesus é o Salvador, que é Ele que está no controle de todas as coisas. Ele disse: me foi dado nos céus e na terra todo o acesso, todo o poder me foi dado. E você se esquece, você pondo Ele em último plano, você vive como você quer, você vai para onde você quer, mas após a tua morte, você vai perder o livre-arbítrio, você não vai decidir para onde você vai, mas aquele que venceu a morte, Ele vai decidir para onde você vai. Se você o conheceu e o serviu estando vivo, beleza, você vai ter um encontro com Ele. Mas se você não conheceu, tampouco não o serviu por meio da fé, você não vai se encontrar com Ele, diz o Senhor nessa manhã. Aleluia, louvado seja seu santo nome. Vocês pensam que nós estamos falando de nós mesmos? Pois vão na Bíblia, porque às vezes tem pregadores, irmão Lucas, pregando em Castanhal, anunciando o Evangelho. As pessoas falam igual aquele eunuco da rainha de Gandase. Será que eles estão falando deles mesmos? Será que eles estão falando de uma religião? Será que eles estão falando da COP30? Será que eles estão falando do governador do estado do Pará? Estamos falando que Jesus, Ele tem o poder de te salvar, mas para te salvar, querido, é necessário você dar um passo para Ele. É necessário você abandonar esse seu mau caminho. Você, como eu já disse, se a tua religião ensina algo que não está de acordo com a Escritura, não siga. Siga o que está escrito. Siga o que está escrito na palavra de Deus. Então você viverá. Eu agradeço essa oportunidade. Quando o irmão Moisés vai louvar o Senhor, e após vamos orar para encerrar. Glória a Jesus. Louvo, a gente poder. Cadê o do violão? Não fale muito, amado, porque já vai encerrar. Eu vou pro curso. Bom dia a todos. Eu vou cantar o hino da nossa harpa cristã, número 15. Ó, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu Ele desceu e seu sangue verteu pra salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu tudo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que eu
abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé, os olhos abri, agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz pra salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Para vocês que não sabem, foi lá na cruz que os nossos pecados foram perdoados. Pagou o preço lá na cruz. E uma vez que eu não aceito Ele, eu assumo a responsabilidade dos meus atos e pago as minhas consequências. Temos o privilégio de ter Jesus como nosso advogado. E o que é mais interessante, que uma vez que eu não quero um advogado, eu sofro as consequências. É que nem nos dias de hoje, se eu cometo um crime e não quero advogado para advogar o meu caso, eu tenho plena convicção que vou ser condenado. Mas uma vez que eu aceito um advogado de graça, ele assume as consequências dos meus erros, ele consegue me absorver, até mesmo conseguir a minha inocência. É a mesma coisa Jesus. Jesus não morreu na cruz só para marcar a humanidade, só para que hoje você pudesse ser lembrado todo Natal, não. Ele morreu na cruz para que Ele possa ser o teu advogado. Ele não morreu para marcar a humanidade, para ser uma data comemorativa, ou para que para cada mês do ano você possa lembrar que um dia alguém morreu na cruz, simplesmente isso, não. Ele morreu para que você tivesse a oportunidade de ter um advogado que vai te livrar da condenação eterna. O advogado da terra te livra da condenação humana, mas você precisa ter Jesus para te livrar da condenação eterna. Assim como você vê visagem ou coisa parecida e você acredita, você também precisa acreditar em Jesus, que Ele pode te lançar até o céu. Jesus, Ele te ama. Ou seja, não assuma as consequências dos teus erros. Assim como se você cometer errar hoje, matar alguém, você vai precisar do advogado humano. Assim também, na eternidade, você precisa de Jesus. Se você pecar, você precisa de Jesus. Você precisa dar uma direção para a tua alma. E esse advogado Jesus não é só uma memória, não é só um lembrete que todo ano Jesus nasceu, morreu. Todo ano nós somos lembrados que Jesus subiu à cruz. Não é uma data comemorativa, mas é algo muito mais sério que você pensa. Assim como você precisa do ar que respira, nós precisamos de Jesus para que possamos ter vida e vida em abundância. Eu agradeço a minha oportunidade. Espírito Santo de Deus, não podemos falar aonde só o Senhor pode falar. Espírito Santo de Deus, não podemos tocar aonde só o Senhor pode tocar.
Espírito Santo de Deus, não podemos fazer o que só o Senhor pode fazer. Por isso, nesta manhã, esta pessoa que ouviu a tua mensagem, não foi a nossa, foi a tua palavra e não a nossa. A tua palavra, Senhor, ela não voltará vazia, mas ela fará aquilo que o Senhor já ordenou que ela fizesse. Por isso, Espírito Santo, alcança este homem, alcança esta mulher, alcança este rapaz, alcança esta moça, alcança este adolescente, alcança esta criança, alcança este homem de idade. Espírito Santo, Espírito de Deus, Consolador, entregamos Castanhal nas tuas mãos nesta manhã. Faz por Castanhal o que ninguém pode fazer, é libertar, é transformar as vidas. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus nós te agradecemos, hoje e sempre. Amém e amém. Assembleia de Deus em Castanhal, Barão do Rio Branco, logo aqui próximo da rotatória. Você e sua família são os nossos convidados. Todo especial, culto, todas as segunda-feiras, todas as sexta-feiras e domingo. Tá bom, queridos? Estou aqui com esse amado irmão Luciano. Um abraço, Luciano. E que Deus, em Jesus Cristo, vos abençoe com a sua rica bênção hoje e sempre. Amém. Domingo, 6h30. Agora 6h30, grande culto de missões. Você e sua família são os nossos convidados, todo especial para estar conosco. Jesus Cristo, Ele tem uma mensagem poderosa para você. Amém.